Olá, meu nome é Gabriela Rodrigues, eu tenho 24 anos, eu sou jornalista. Quando eu fui convidada para fazer parte desse quadro do Conte, logo de cara eu fiquei surpresa, porque eu pensei comigo, que história eu posso contar que vai agregar a vida de outra pessoa, quem estiver aqui escutando? O que eu tenho para contar? Eu não tenho nada para contar. Literalmente foi esse o meu pensamento, e até agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu ainda tô com essa ideia. O que eu tenho para contar para você, para vocês, que possa ser realmente rico? Quantas vezes nós, pessoas negras, temos uma mania horrível de diminuir a nossa própria trajetória, quem nós somos e o que possamos fazer, sendo que nós temos exemplos de pessoas negras incríveis dentro da nossa sociedade, dentro da nossa história, que fizeram coisas incríveis, que ao ponto de vista deles poderia ser um gesto pequeno, mas que olhando como um todo fez total diferença. E a pergunta é, se eu descendo de pessoas incríveis, por que eu não posso ser incrível também? Então, dentro desse pensamento, é onde começa a minha história. A história da Gabriela. Bom, eu descendo de uma família de policiais militares. Tanto a minha mãe quanto meu pai têm policiais militares na família e eles são policiais militares. E dentro da minha vida, eu passei por escolas e por ensinos muito tradicionais. Durante o meu ensino fundamental, eu estudei numa escola de freiras. E durante meu estudo no ensino médio, preparatório e tudo mais, eu estudei numa escola de militares mesmo, daqui de Goiânia. E sempre quando eu pensava em quem eu era, eu me lembrava do que outras pessoas falavam em relação a mim, que eu não podia ser. Essa era a frase específica, eu não podia ser, eu não podia fazer. E isso teve um choque muito grande na pessoa de quem eu fui e de como eu me construí baseado nisso. Eu achava literalmente de que eu não era capaz, apesar de saber que eu tinha os atributos, ter alguns talentos. Então, aos poucos, minha voz foi silenciada desde a infância. E apesar de que dentro de casa eu sempre tive um ensinamento muito rico no sentido de que você pode sim, justamente porque minha mãe é da segunda turma de policiais militares do estado de Goiás, ela fez parte da segunda turma. Até então, antes só tinha uma única turma de policiais militares e depois veio a dela. E minha mãe sempre ensinou a gente de que nós poderíamos, nós enquanto mulheres e também enquanto mulheres negras, embora nós não tocássemos no assunto negro específico, porque dentro da minha casa isso não era o sinônimo de um pensamento, mas sim algo, uma característica. Nós éramos de pele escura e tudo bem. Não era algo que fosse caracterizar a gente no sentido de que aquela mulher negra. Não era assim. Contudo, dentro da nossa vivência, quando eu e minha irmã começamos a viver dentro do mundo social, nós percebemos que nós éramos negros. Dentro desse ponto de vista, não só como uma característica como cabelo preto, sobrancelha preta e pele escura. Não, era uma característica no sentido de que você é negro. E quem é negro pode entender exatamente o que eu estou falando. E isso me deu muito parafuso, literalmente. Durante um grande período da minha vida, e se eu estiver falando, se brincar até agora, eu tive muito choque de realidade de quem eu era e de quem eu poderia ser. As pessoas, a sociedade em si dizia muito quem eu era e quem eu deveria ser dentro da sociedade. Com o passar do tempo, eu passei a entrar em pânico e literalmente sem saber quem a Gabriela era, quem eu deveria ser. Na época eu fazia balé clássico, fiz muitos anos de balé clássico e eu amava dançar de todas as formas, porém o balé clássico é um lugar precisamente elitista, então
Lá eu descobri que não era simplesmente uma questão de cor entre preto e branco ou algo assim, ou minha questão econômica, porque eu não sou rica, bem que eu queria, eu não sou rica, mas também pelo simples porte físico que eu nem achava que seria importante, porém por ser negra eu tenho uma tendência maior a ter um condicionamento físico maior, né, digamos assim. Então, às vezes, me colocavam para fazer respectivas coisas e que eu olhava e pensava, estão me valorizando, estão valorizando o que eu tenho para fazer. Porém, na verdade, não era. E aos poucos eu fui tendo esse choque de realidade. Quem que a Gabriela era? E eu só fui ter o meu primeiro estalo do que quem eu deveria ser, do que eu realmente gostava, dentro da faculdade, quando eu comecei a cursar jornalismo. Lá eu descobri que eu tinha uma voz, não só porque eu era uma das poucas alunas negras na minha sala, na minha turma. Estávamos no auge da ideia do ame você mesmo e toda aquela pegada, então eu fui muito incentivada, tipo, nossa, libera seu cabelo e coisa e tal. Na época eu tava terminando de passar pela minha transição e como antes eu tinha estudado no colégio militar, eu vivia com o cabelo preso. Então, quando eu fui pra faculdade, eu finalmente pude soltá-lo. E aí tinha toda aquela coisa de, nossa, libera seu cabelo, você é poderosa, você é aquilo, você tem que dizer, você tem que fazer, você tem que fazer. E mais uma vez, eu tava deixando, esse momento aí, eu estava deixando a sociedade pautar mais uma vez quem eu era. E eu, ai meu Deus, não percebia na época, porque era a primeira vez que eu estava sendo seriamente aceita simplesmente por ser negra. E eu, nossa, que legal, beleza, vou falar mesmo. Então eu passei a ter aquela coisa, até porque, que nem eu falei, eu vim de colégios tradicionais específicos e eu vim do estudo, do ensinamento específico dentro de casa, onde que nós tínhamos aquela coisa de dever, um sentido de justiça, não só porque minha mãe ela era militar, mas também por conta da nossa religião. Então vinha aquela coisa no sentido de justiça. Se não tem quem vá, que vá você. E eu tinha esse pensamento e lá na faculdade eu fui muito incentivada a continuar com isso. Se não tem quem vá, que vá você. E não tinha muitos negros e poucos abriam a boca. Então eu olhava assim e falava, não tem ninguém para ir, então eu mesmo vou ir, eu mesmo vou abrir a boca, eu mesmo vou fazer. Afinal eu tô sendo incentivada para isso. Porém, com o tempo, eu percebi que quando eu falava, eu podia abrir a boca e falar uma quantidade específica, apenas uma quantidade específica. Falar, olha, você só pode ir até onde a gente quer que você vá. E eu pensava comigo, falava, mas não foi vocês que estavam incentivando eu a ser dessa forma? E veio esse choque de novo, um segundo choque, no sentido de que, olha, você não pode fazer tudo que você quer. E eu pensava comigo, mas que coisa, eu já não tínhamos acertado de que eu posso fazer, eu posso falar, por que nessa situação aqui eu não posso? O que está acontecendo? Quando eu fazia alguma coisa, rapidamente eu era calada, no sentido de calar a boca mesmo, bem grosseiro. E isso ia me dando uma crise de pânico, de crise de identidade, do tipo, mas o que eu tô fazendo errado? O que eu tenho feito errado todo esse tempo que não tem agradado vocês? O que tá acontecendo? O que é? O que deixa de ser? E mais uma vez eu me pautei a colocar a culpa em mim. E eu lembro que na época eu queria fazer específicas coisas. Quando eu entrei eu tinha um pensamento de ser repórter investigativa, mas ao mesmo tempo eu também queria trabalhar com moda. Eu queria ser cronista porque eu amava escrever, então por que eu não poderia fazer isso? E ali, aos poucos, vinha uma barreira no sentido de que passou a me criar insegurança. E isso só realmente parou depois que acabou a faculdade e eu tive minhas experiências. Não tive uma voz ali dizendo o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer. E depois de um grande tempo de acompanhamento psicológico, inclusive recomendo, eu consegui
ter um controle de quem a Gabriela deveria ser. Eu descobri comigo que eu não era os estereótipos da mulher negra, que gostam de pautar nós, mulheres negras, com o ponto de vista de que você precisa ser sensual, você precisa ser raivosa, você é raivosa, e muitas vezes nem sempre é isso. E aos poucos, todas as armas que eu tinha levantada para todo mundo, porque com o tempo, quando você vai se magoando, você vai levantando formas de se defender. E com o tempo eu fui percebendo que eu não precisava daquilo. E de repente, eu não era mais a Gabriela bailarina. Eu não era mais a Gabriela jornalista, Gabriela negra, Gabriela milituda, que adoravam colocar em mim quando eu estava na faculdade. Eu era sinônimo para essas coisas. Aos poucos, eu fui descobrindo que a Gabriela não só é todas essas coisas, como também é muito mais. E é muito interessante como esse autoconhecimento, como você sai da ideia de que, nossa, eu tenho que caber num quadradinho ali dentro específico, para a ideia de que você pode caber em todos os espaços que você quer caber, simplesmente pelo fato de que você pode sim caber nesses lugares. E é um conhecimento muito poderoso. E o que as outras pessoas falavam em relação a mim não se aplicavam a mim. Eu poderia dizer quem eu era e quem eu deixaria de ser. E aos poucos, é engraçado pensar nisso, porque sempre foi uma realidade. Quando eu olho para trás como criança, antes de ter conhecimento de quem, da sociedade, né, ser literalmente interferida, eu tinha um posicionamento X. Eu olhava assim e falava, gente, eu era aquela pessoa, o que aconteceu? O que tem acontecido? Eu ainda sou essa pessoa, mas às vezes eu acabo não sendo ela. O que está acontecendo? E aos poucos eu fui descobrindo que eu poderia ser quem eu era, poderia fazer o que eu quisesse, poderia agir da forma que eu quisesse. Isso não ia necessariamente aplicar de quem a Gabriela era, o que eu deveria fazer. E a minha reflexão hoje é literalmente de que você pode ser quem você deseja ser. E dentro desse posicionamento, eu tomei minha coragem. Ano passado eu criei um blog bem pequeno, ainda tá bem engateando, eu e o meu colega, o Matheus, meu melhor amigo. E a gente tem criado um blog falando sobre cultura, sobre moda, sobre tudo isso, justamente para ocupar todos os lugares que nós dois queremos ocupar. As pessoas acham que podem falar o que querem sobre nós simplesmente pelo fato da nossa cor de pele ser diferente da delas. E o que não é verdade. Eu posso ocupar todos os lados que eu quiser, independente de quem eu seja. Eu descobri comigo que eu não era os estereótipos da mulher negra, que gostam de pautar nós, mulheres negras, com o ponto de vista de que você precisa ser sensual, você precisa